Olha só, eu vou convidar agora para conversar comigo o doutor Ricardo Vita Porto. O doutor Ricardo é advogado especializado em Direito Público e Eleitoral, é pós-graduado em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, professor na Escola Paulista de Magistratura do TJ de São Paulo, membro consultor da Comissão de Eleitorais da OAB de São Paulo e procurador jurídico da Associação Beneficente de Justiça Eleitoral, ABAGE, do TRE de São Paulo. Doutor Ricardo Porto, muito obrigado aí por ceder alguns minutos do seu tempo, por participar do Interação, para a gente poder levar aí mais informações sobre as eleições municipais para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador e também para o nosso internauta. Seja bem-vindo à Interação. Obrigado, Leão. É um prazer estar aqui participando do Interação e vamos aqui discutir um pouco sobre eleições, né? Na verdade, são tantas notícias esse ano, né, tantas confusões, e a gente até acaba quase esquecendo que a gente vai ter eleições esse ano. As eleições foram alteradas, né, a data. Primeiro elas estavam previstas para o dia 4 de outubro, e aí agora foram adiadas para o dia 15 de novembro. Né? Então é tanta notícia, tanta confusão, e às vezes até o nosso ouvinte, o nosso telespectador acaba esquecendo disso, né? Mas é preciso a gente estar aqui alerta, porque esse ano é um ano de eleição e é um ano da gente renovar, né, os mandatos em âmbito municipal, para prefeito e para vereador. Doutor, o senhor bem disse, né, sobre o adiamento das eleições, e o que mais se comenta, né, e que eu acho que é a maior dúvida do telespectador, a primeira do eleitor, o senhor acha que há um risco de até lá a gente não ter uma solução, uma diminuição efetiva dos casos de Covid e da eleição, por exemplo, poder ocorrer em mais de um dia no primeiro turno por conta do distanciamento social? Acontecer, ela vai acontecer de qualquer forma, isso está garantido, é a minha primeira pergunta. E se realmente a gente pode ter uma extensão, um prolongamento nos dias de eleição para diminuir o distanciamento, isso já é falado nos bastidores? Bom, essas duas coisas, Leão. Primeiro, em relação à data da eleição, né? É preciso que isso esteja previsto na Constituição Federal, né? Não é uma vontade da Justiça Eleitoral estabelecer qual é a data do pleito. Foi necessário, para essa alteração, se alterar a Constituição Federal, né? Então, não acredito que vá haver qualquer outra mudança, até porque já foi totalmente descartado pelo Congresso Nacional aquilo que num primeiro momento se pensou que seria se postergar, né, os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Então me parece que sim, essa é uma data definitiva para a realização das eleições. Até porque há todo um prazo no calendário eleitoral, não basta eleição. Depois da eleição tem a prestação de contas dos candidatos, tem a diplomação dos candidatos e tem a posse. Então, foi colocada o dia 15 de novembro como a data da eleição, porque é a última data possível para que os atos subsequentes da eleição pudessem ainda serem realizados nesse ano. Se discutiu também, Leão, em relação à sua segunda pergunta, essa possibilidade de aumentar os dias das eleições, né? As eleições não seriam realizadas unicamente num só domingo, né? E aí se colocou alguns problemas de natureza técnica nisso, né? Porque aí isso demandaria nova convocação de mesários, fiscalização do local de votação, das zonas eleitorais. Então haveria toda uma dificuldade técnica para que isso fosse implementado. Então, se decidiu que as eleições vão ser realizadas única e exclusivamente num único domingo. Mas com todo cuidado, com toda a proteção. Quero te lembrar, Leão, que essa é uma eleição municipal e que nós vamos ter apenas
dois votos, né? O voto para prefeito e o voto para vereador. Uma coisa extremamente rápida. Não é aquela eleição que nós tivemos em 2018, que o eleitor vota para presidente, governador, federal, estadual, 2 senadores, teria que permanecer muito tempo na frente da urna eletrônica. Aqui não, aqui é coisa rápida. 2 dígitos para prefeito, 5 dígitos para vereador. Então, uma coisa muito rápida. A gente até pode comparar com um caixa eletrônico de um banco, né? É uma coisa até muito mais rápida do que você fazer um depósito no caixa eletrônico, fazer um saque no caixa eletrônico. E a população, os eleitores já estão bastante acostumados com a urna eletrônica. Então, tenho certeza, a gente tem a justiça eleitoral mais qualificada do mundo, um exemplo de organização, né? Nenhum lugar no mundo é realizada uma eleição do tamanho do que é realizado aqui no Brasil, e tenho certeza que a Justiça Eleitoral não fará feio dessa vez. Vai providenciar todos os protocolos, álcool gel, só vai poder entrar de máscara nos locais de votação, e que a gente possa, de uma forma bastante segura, cumprir não só essa obrigação, mas esse direito que nós temos enquanto cidadão de escolher quem vai nos governar pelos próximos 4 anos nas nossas cidades. Excelente, o senhor já até respondeu a minha segunda pergunta, e eu vou fazer uma pergunta aqui de uma das nossas internautas. A Juliana Ribas está perguntando qual que é a regra para ser mesário na eleição, se ainda pode ser feito algum cadastro e onde é feito, e ela dá uma dica aí, né, que ela acha viável, talvez, que mesmo que aconteça em um dia só, um horário especial para os idosos irem votar. Eu só acho difícil realmente controlar quem não seguir, por exemplo, esse horário. Mas ainda dá para se voluntariar a ser mesário, fazer algum cadastro, ou já está tudo definido? Não, olha só, Leão, a Justiça Eleitoral, nessa semana, está iniciando uma campanha, inclusive essa campanha é protagonizada pelo o médico sanitarista, que justamente ele vem dizendo o seguinte: olha, é seguro, né? Então você que queira dar sua contribuição para a democracia, seja um mesário voluntário, né? Então, ainda há tempo, procure o cartório eleitoral da sua cidade, ou mesmo as páginas do Tribunal Regional Eleitoral na internet. Aqui no caso de São Paulo é www.tre, de Tribunal Regional Eleitoral, sp.jus.br, e lá você pode ser um mesário voluntário, porque essa vez realmente nós vamos precisar de mesários voluntários para conseguir realizar a eleição. Então, parabéns a Juliana, que tem esse interesse. Tenho certeza que é uma coisa muito gratificante nesse momento, até porque a cada vez mais nós estamos se questionando a democracia. Então, que você possa, pelo menos, dar um dia da sua vida para poder garantir que todos nós possamos, de uma forma livre, escolher quem serão os nossos representantes. Agora, tem várias vantagens ser mesário, né? Tem o pagamento do lanche, se você é funcionário público, você pode abonar, você tem direito a uma falta por conta disso. Então, se informe melhor, e parabéns aí a nossa ouvinte que tem esse interesse. Tomara que todo mundo se conscientize de que a democracia precisa de todos nós. Excelente, a Juliana está agradecendo aqui. Nós estamos preparando aqui uma matéria, a nossa produção fez uma matéria hoje, a Tati é muito rápida, e a produção fez uma matéria do cartório eleitoral
de Ribeirão Preto. Inclusive, quem está encabeçando essa campanha é o Dr. Drauzio Varela, e a nossa equipe técnica está preparando aqui uma matéria que eu vou colocar, acho que para complementar mais a sua fala, realmente direcionar a Ribeirão Preto e também esclarecer não só a Juliana, mas todos os outros ouvintes que estiverem acompanhando. A matéria está no ar? Vamos, doutor Porto, o senhor acompanha a matéria comigo aqui, porque aí também acho que o senhor pode fazer um comentário, pode ser? Vamos lá. Então vamos acompanhar a matéria aí. Solta, Rodrigo. Os mesários que vão trabalhar nas próximas eleições já começam a ser convocados, e sobre esse assunto eu converso com Guilherme Terra Carnio, ele que é analista judiciário e sabe um pouco mais desses detalhes. Quem que pode trabalhar como mesário? Em primeiro lugar, precisa ser maior de 18 anos, e em sendo maior de 18 anos, o Código Eleitoral ele estabelece que as nomeações elas devem recair preferencialmente sobre professores, servidores do Poder Judiciário ou portadores de diploma de curso superior, mas essa regra ela comporta exceções. Nesse caso, quem não pode trabalhar? O Código Eleitoral ele também estabelece as vedações, né? Não podem ser mesários os candidatos e os seus parentes, até o 2º grau, inclusive, por afinidade, e o cônjuge, os membros de partidos políticos que exercem função executiva, agentes e autoridades policiais, ocupantes de cargo em comissão no Poder Executivo e menores de 18 anos, e os servidores da Justiça Eleitoral. Há um prazo? Até que dia que essas pessoas podem ainda ser convocadas? As convocações que estão sendo feitas, né, por meio eletrônico, por WhatsApp, por e-mail, elas se iniciaram no dia 3 de agosto, agora passado, e elas podem acontecer quantas vezes forem necessárias até a véspera da eleição. E de repente, se a pessoa é convocada, mas ela não pode trabalhar nesse dia, qual que é a orientação? O que ela deve fazer? De acordo com a legislação, o mesário que é nomeado, né, a partir da nomeação, ele tem um prazo de 5 dias para apresentar para o juiz eleitoral motivos pelos quais ele não poderia trabalhar, né, e ele tem que comprovar as alegações, e aí o juiz eleitoral vai apreciar livremente esses motivos e deferir ou não que o mesário não trabalhe. Aí ele recebe a mensagem, ele tem que confirmar, ou se ele não responde já fica subentendido que ele vai trabalhar? Não, de acordo com o cronograma que foi estabelecido, a data limite é hoje, né? Hoje é dia 16 de agosto, né? Do dia de hoje até sexta-feira agora, todas as pessoas convocadas por meios eletrônicos que não se manifestaram, elas vão receber um aerograma pelo correio, vão receber uma cartinha. O resultado tem sido bastante positivo, tem superado as expectativas. Aqui no estado de São Paulo, mais de 130 mil colaboradores foram convocados por meios eletrônicos e até agora mais de 80 mil já confirmaram adesão. Então o resultado tem sido bastante positivo. Eles recebem uma mensagem por WhatsApp ou por e-mail, e essa mensagem contém instruções para que eles entrem no site do TRE de São Paulo, e lá num campo específico eles digitam um código de autenticação que confirma a nomeação. É assim que funciona. Queria agradecer toda a equipe da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, a Desirê Teixeira, uma excelente matéria, e acho, né, doutor Porto, que esclareceu aí, contribuiu um pouco mais para esse nosso papo. Vou aproveitar e também chamar um amigo nosso, é um especialista em política e também em eleições, que é o Fernando Desideri, para compor esse bate-papo com a gente. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo à interação. Nós estamos no mundo invertido aqui, então eu vou pedir para você virar um pouquinho a câmera para centralizar mais. Pro outro lado, pro outro lado. Aí, ficou ótimo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro Leão. Boa tarde ao Dr. Porto, Dr. Ricardo Porto, nosso amigo, advogado do MDB regional. E com muito prazer quero participar desse programa, que eu acho que é o momento correto que a gente possa estar se aproveitando do Dr. Ricardo com o seu conhecimento, com a sua experiência, né? E as muitas dúvidas que, no momento, as eleições de 2020 estão nos proporcionando, com adiamento de eleição, com um monte de situações que cada eleição é uma eleição, mas essa eleição realmente é muito atípica de todas as outras que eu já participei. Obrigado aí pela participação.
Ô, Fernando, queria abrir o espaço aí, caso você queira fazer alguma pergunta ao Dr. Porto que você acredite ser importante, tanto à população quanto aos candidatos. Fica à vontade. Bom, Dr. Porto, nós estamos nos deparando com o calendário eleitoral nesse momento, que a partir do dia 15 agora, há uma confusão das vedações do quem está no poder, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né? E a gente está deparando com algumas informações, com algumas situações que após essa data, que eles tem algumas vedações de ordem de nomeações, de transferências e também até de participação. Então eu já me deparei com várias questões da rede social difundindo publicações de atividades do prefeito com atividades da prefeitura, usando imagens feitas pela prefeitura por prefeitos, vice-prefeitos e até mesmo vereadores das cidades. Em que isso pode resultar em alguma situação no registro deles, Dr. Porto? Bom, boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui conversando com você essa tarde. Para lembrar que quando foi criado o Instituto da Reeleição, né, vamos lembrar que no Brasil era proibido se reeleger, né? Então, foi também, através de uma emenda constitucional, possibilitado a recondução para um mandato subsequente. E aí, evidentemente, foi necessário que se criasse toda uma legislação com o intuito de se proibir ou se dificultar o uso da máquina pública em benefício das eleições. Isso estava previsto na Lei 9.504, no artigo 73, que são as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições. E, curiosamente, essas condutas vedadas, as principais delas, tiveram o seu prazo de início agora neste sábado, no dia 15 de agosto, né? E você muito bem lembrou, a principal proibição é aquela da propaganda institucional, né? A prefeitura, a Câmara dos Vereadores, não pode realizar propaganda institucional, né? Não pode divulgar as suas atividades, os seus projetos, né? Os seus programas sociais, no prazo de 3 meses antes da eleição. Então, você pode observar que a maioria das prefeituras, quando você entra já no site oficial, vai verificar que sim, lá continua o site disponível com as informações de PTU, as informações de utilidade pública, mas não deve mais haver as notícias nem as propagandas institucionais. Mas isso não quer dizer que o prefeito, enquanto pessoa física, né, não possa ele, nos seus perfis sociais, né, nas suas redes sociais, né, no perfil privado dele, Facebook e outros semelhantes, que ele possa continuar ali fazendo uma live, ou fazendo vídeos, ou fazendo qualquer outro tipo de postagem, divulgando as suas atividades enquanto prefeito. Nós precisamos lembrar que a prefeitura continua e deve continuar funcionando apesar da eleição. O que é proibido, Fernando, é a propaganda paga pelo governo, é a propaganda institucional. Agora, tenho verificado e acredito e defendo que isso é legal, é lícito, que os atuais prefeitos, sejam eles candidatos à reeleição ou não, continuem divulgando nas suas plataformas pessoais as suas atividades enquanto administradores públicos.
Bom, quer dizer que então ele pode fazer no perfil dele, por exemplo, sendo um pouquinho mais claro. Ele pode fazer isso no perfil particular dele, de uma rede social, um Instagram, um Facebook, mas ele não pode fazer no Instagram, no Facebook da prefeitura da sua respectiva cidade. É mais ou menos isso, né, doutor? É totalmente isso, Leão, exatamente isso. Bom, desde o dia 15, vem se discutindo uma série de questões que foram proibidas ou não para o pré-candidato, o que pode ou que não pode nessa pré-campanha. O Fernando é um especialista, já passou por várias eleições e a fala dele corrobora muito para isso quando dizemos que é uma eleição atípica, talvez das mais atípicas que a gente tenha passado depois da retomada da democracia. E eu queria que o senhor apontasse a mim, ao Fernando, se você quiser contribuir depois também a fala do doutor Porto, quais pontos o doutor acha importante a gente destacar das principais mudanças do que pode ou não pode nesse momento? Leão, a principal inovação dessa eleição talvez seja a proibição de coligações, né? Isso é uma coisa um pouco técnica demais para os eleitores, mas nas candidaturas a vereador não é possível mais se fazer aquele agrupamento de partidos, né? Cada partido vai ter que concorrer isoladamente, né? Isso traz, sim, eu, pelo menos, particularmente defendo isso, um grande benefício, porque muitas vezes você acabava votando em um vereador e por conta da questão do quociente eleitoral, levando o outro, né? Isso vai continuar podendo acontecer? Vai, mas você vai pelo menos levar o outro do mesmo partido, né? Não vai ser, muitas vezes, aquelas coligações que a gente chamava Frankenstein, né? E não tinha nenhuma ideologia entre si, partidos que não tinham nenhuma linha de conduta semelhante, disputando numa mesma chapa. Então, acho que essa é uma mudança importante para essa eleição. A segunda mudança importante diz respeito à coligação para prefeito. Nisso, o prefeito vai continuar sendo candidato em coligação, vai continuar disputando aí como um todo, né? Mas com uma redução importante do período de campanha, né? Vocês vão lembrar que a gente antigamente tinha 3 meses de campanha eleitoral e hoje nós vamos ter a campanha de 1 mês e meio. E a campanha muito informatizada, né? Com todas essas limitações em relação à pandemia que nós estamos vivendo, a gente já sabe que a eleição, cada dia mais, ela se dá nos meios, não só de comunicação social, como rádio, TV, através da propaganda eleitoral gratuita, mas principalmente hoje através das redes sociais, né? Então, eu acredito que a principal mudança dessa eleição vai ser ainda mais a propaganda através da internet, né? Através das redes sociais. E com todas as dificuldades que isso impõe, que é a maior preocupação hoje que nós temos em relação à legislação eleitoral, que é o problema da fake news, né? A Justiça Eleitoral já não é de hoje, tem feito uma campanha muito informativa em relação a isso, porque o grau de se espalhar um boato, uma notícia falsa, mentira sempre houve na eleição, viu, Leão? Não é uma novidade, né? Mentira Sim, sempre claro. houve. Ou às vezes contar a verdade de uma outra forma, né? Isso não é novidade. Desde que o mundo é mundo, a mentira existe. Mas é que agora ficou fácil de espalhar. Antigamente o cara tinha que rodar, o Leão vai lembrar disso, o Fernando também, né? Que o Fernando já fez muita campanha eleitoral. O cara tinha que rodar numa gráfica escondida, né? Ir de madrugada, distribuir o jornalzinho de casa em casa, escondido. Agora não, né? Isso aí faz uma notícia falsa e
20 minutos a cidade inteira recebeu e já leu, né? Através do WhatsApp, através do Facebook. Isso causa um dano drástico para o candidato. Porque para ele desmentir isso, né? A mentira, a notícia maldosa, né? Ela espalha, evidentemente, muito mais pulveriza. rápido. Ela pulveriza, né? Do que o desmentido. Então, a minha preocupação é exatamente isso. A gente continuar vivendo isso e espalhando boatos, mentiras, desinformação pelas redes sociais. Então, o que eu peço para o eleitor é justamente a mensagem institucional que a Justiça Eleitoral tem propagado. É que confirme, né? Confirme a fonte, né? Alguma notícia grave contra um candidato, algum escândalo. Isso, evidentemente, se verdade for, vai sair na TV Tati, vai sair na rádio aí em Ribeirão, vai sair nas outras emissoras, não vai ser simplesmente por Facebook ou por Instagram que algum grande escândalo vai ser revelado. Então, o eleitor precisa estar muito atento, né, para que, recebendo esse tipo de informação, não compartilhe. Por quê? Porque hoje é crime. Isso também está muito fácil pegar, né? Então, se alguém for atrás, o compartilhamento também de notícias falsas, sabidamente falsas, pode depois acarretar num processo judicial. Então, o meu recado aqui nessa eleição é para que o eleitor fique bastante atento, né? Até para que ele possa fazer uma escolha dos seus candidatos baseado na proposta dele e baseado na verdade. Muito bem. Ô, Fernando, é o que eu disse aqui na abertura do programa. A justiça fiscaliza, mas o principal agente fiscalizador é o eleitor e ele que define tudo isso com o voto, né? A gente vai caminhando para o final do papo. Eu queria saber se você tem alguma contribuição ou também mais alguma pergunta para a gente finalizar para o Dr. Porto, que com toda a sua experiência política você acha importante a gente levar aos candidatos e aos eleitores que estão nos acompanhando, aos pré-candidatos, né? Assim, Léo, tem noticiado já há algum tempo uma situação das campanhas feitas com candidatas femininas, as fictícias laranjas, que muitos partidos se utilizaram da eleição passada, de 2018, e pelo que nós temos recebido aqui dos Ministérios Públicos, vai ser fiscalizado com mais rigor. E teve uma decisão há tempo atrás que, com isso, se houver alguma situação desse tipo, de laranjas, e for denunciado, cai a chapa inteira. Então o partido tem que ter muito cuidado com a escolha das suas candidatas, né? Com relação a não querer preencher o mínimo, que seria 30% das mulheres. E eu queria deixar um alerta aí e também um posicionamento do Dr. Porto sobre isso, porque às vezes isso pode ocorrer de forma após as eleições, né? E qual seria a medida mais plausível que o partido poderia tomar para que se garanta que não se lance nenhuma candidata laranja, até que, enfim, ela não seja laranja pela escolha, mas depois ela pode alegar que foi usada como laranja e derrubar uma chapa inteira, né? E isso já aconteceu e já houve decisão sobre isso. O Leão, o Fernando lembrou aqui também uma preocupação muito importante da Justiça Eleitoral esse ano, né? Talvez sejam as duas maiores. Fake news, que nós falamos agora anteriormente, e aquela cota da participação feminina. A lei obriga aos partidos políticos lançarem pelo menos 30% de suas candidatas mulheres, inclusive em relação ao financiamento de campanha, né? Hoje nós temos o financiamento privado e o financiamento público de campanha. Os partidos, para se utilizarem do financiamento público de campanha, são obrigados a gastarem 30% do valor que eles vão receber com candidaturas femininas. Agora, evidentemente, há a questão das fraudes, né? Mas também a gente precisa tomar a consciência, Fernando,
existe fraude da fraude, né? Alguém pode também tentar se infiltrar num partido, né, ser candidato, não fazer campanha eleitoral justamente com a intenção de prejudicá-lo. Então, essas questões são todas muito difíceis, né? Elas precisam ser tratadas caso a caso. Mas o que os partidos devem fazer é dar igualdade de condições. Ninguém quer privilégio. Eu acho que a gente não tem que tratar nem homens, nem mulheres com privilégios. A gente tem que tratar igualitariamente, da igualdade de condições, né? Então, a lei traz essa obrigatoriedade dos 30% em relação ao número de candidatos, em relação ao financiamento público. E isso, com certeza, vai ser fiscalizado. E se for verificado alguma irregularidade, e essa irregularidade for dolosa, né, por parte do partido, foi como o Fernando muito bem colocou, a chapa toda pode ser prejudicada. Excelente, olha só, eu queria agradecer ao Fernando Desideri, agradecer também ao Dr. Ricardo Vita Porto. O assunto é muito importante, alertando aqui e levando informação útil aos pré-candidatos e também aos eleitores. O programa foi excelente, queria agradecer a presença dos dois. E Fernando, tanto o Fernando quanto o Dr. Porto, em outra oportunidade, assuntos que vocês achem relevantes e importantes, fica o espaço do Interação para a gente voltar a debater essa temática. Eu passo a palavra para o Fernando se despedir e depois para o Dr. Porto também. Muito obrigado pela participação. Pedro Leão, eu que agradeço o convite e participar com o Dr. Porto, então nem se fala, né? Ele é um ícone aí sobre a questão eleitoral e é um prazer ter participado. Estou à disposição para qualquer outro momento que precisar a gente falar a respeito das eleições, que ainda todos os dias, com certas mudanças que estão havendo ainda nesse momento, né? Não de ordem candidato, mas às vezes de ordem partidária, e a gente está sempre aqui à disposição para debater e também falar a respeito e tentar ajudar da melhor maneira possível, tanto os candidatos como a população. Bom, e eu deixo aqui um abraço ao meu amigo Fernando e agradeço a você, Leão, e também te parabenizo em seu nome, toda a Rede Tati de Comunicação, pelo trabalho brilhante que vocês sempre desenvolveram aí em Ribeirão Preto e na região. E dizer que eleição é coisa séria, tá? Eleitor, não brinque. Urna não é lugar para se brincar, né? Se votar naquele que você acha mais engraçado, naquele que você acha mais polêmico, naquele que é seu amigo, faça uma escolha consciente. Nós não podemos ficar reclamando do Brasil se nós fizermos uma má escolha nas urnas. Então, se informe e faça uma escolha consciente daquele que você realmente acredita que possa te representar na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura da sua cidade. Muito obrigado. Olha só, gente.